Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa, tá? A nossa semana vai iniciar com o conceito de força elétrica. E para trabalhar com força elétrica, nós precisamos recordar algum princípio das aulas anteriores, tá ok? Na primeira semana que a gente iniciou a questão da eletricidade, eletrostática, nós observamos o processo de atração e repulsão das cargas, como elas se comportam. Na semana passada a gente viu os processos de eletrização, que pode ser por atrito, por contato ou por indução, né? E hoje, então, a gente iniciando a questão da força elétrica, para entender esse processo, nós vamos estar observando os nossos desenhos aqui e entendendo que cada itemzinho da nossa força estabelecida entre dois corpos, tá? Nossa força, então, vamos trabalhar com força pontiforme, tá? Quer dizer que nós estamos falando de um ponto em específico, não precisa ser uma esfera. A gente despreza o tamanho do objeto, mas a gente considera as cargas. Então, não, nós podemos estar falando de 5, 10, 100, 1000 coulombs de potência, de força, mas nós não precisamos saber a dimensão do tamanho da nossa esfera, tá? Então a massa ela é desprezível nessa situação. Quando nós falamos de atração entre corpos, nós observamos que para que ocorra essa atração, os corpos precisam estar com cargas, né? Uma com carga positiva, com prótons, e outra com carga negativa, elétron, para que haja uma atração. Para que haja a repulsão, nós precisamos que os corpos possuam as mesmas cargas, né? Ou seja, nós temos uma repulsão quando nós falamos que os dois corpos estão carregados eletricamente positivo, então estão carregados eletricamente de prótons, ou eles estão carregados eletricamente de elétrons, né? Eletricamente de elétrons, foi estranho, né? Mas é isso mesmo. O que nós vamos acrescentar agora para entender o processo de força elétrica vem Coulomb, tá? Vem aplicar para nós a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação, e diz para nós que a intensidade dessas forças elas estão ligadas diretamente à distância em que elas se encontram. Então, nós temos cargas diferentes, que para nós, em muito material didático, a gente encontra Q1 e Q2. Em alguns outros materiais, essa análise entre as cargas é chamada de Q maiúsculo e Q minúsculo, para diferenciar uma carga da outra, tá? Então, vocês vão encontrar em alguns livros, tá? De uma maneira, ou de alguns sites de uma maneira, e podem encontrar isso de outra maneira em outros, tá ok? Mas é só para diferir as cargas. E o que difere para nós agora é a questão da distância. Então, vamos imaginar que nós temos dois objetos, duas esferas, e elas estão com carga positiva e a carga negativa. Quando estão cargas opostas, elas vão se atrair. Qual é a intensidade dessa atração? Ela vai depender do quê? Então, vem Coulomb, né? Charles Coulomb, e fala para nós lá em 1785 que ele observa essas cargas, ele para e começa a analisar o comportamento delas e ele chega a uma conclusão que tudo está direcionado, tá? Tudo está relacionado à distância em que essas cargas se encontram. Ela pode ser diretamente ou inversamente, dependendo da situação que nós vamos estar analisando. Então, a terceira lei de Newton, ela vem para nós, explica a ação e reação e faz com que esse processo de atração e repulsão esteja presente na ideia apresentada por Coulomb, tá? Então, Coulomb vem e ele mostra para nós que para calcular a nossa força,
tá? Nossa força aqui dentro das cargas elétricas, nossa força elétrica, ela depende exclusivamente de uma constante, tá? Que é chamada de constante eletrostática, tá? A gente já vai ver, já vamos para a apostila e já vamos ver como calcular. A maioria das vezes ela é a constante do vácuo, tá? Então vocês vão tá recebendo ela já pronta, mas nem sempre nós estamos falando do vácuo. Se eu pegar essas cargas e não estar dentro de um laboratório, né? Não estar trabalhando com ela dentro do vácuo, e nós pegarmos e colocarmos ela dentro da água, ela já vai mudar essa constante, não vai mais ser a mesma, que para nós hoje é o 10 vezes 9 vezes 10 na nona potência, tá? Então, em fins de cálculo para vácuo, nós utilizamos esse valor, mas para cada meio ele é utilizado um valor diferente. Caso algum problema fale de um meio diferente, ele vai trazer o valor para vocês. Senão, vocês vão usar lá o 10 vezes 9 vezes 10 na nona potência, tá? E o que nós temos aqui? Coulomb vem para nós e diz que a nossa força de atração ou de repulsão depende de como que as forças estão se comportando, como que as cargas estão se comportando. No nosso caso aqui, nós temos uma carga verde e uma carga vermelha para diferenciar uma da outra, tá? Então, a gente está dizendo que elas têm sinais opostos. Se elas têm sinais opostos, a gente diz que elas estão sofrendo uma atração. Se eu tivesse aqui uma carga nesse sentido e nesse sentido, não está dizendo para nós que o vermelho é positivo e que o verde é negativo, ou que o verde é positivo e que o vermelho é negativo. Ele não está dizendo para nós no desenho. Por quê? Porque para nós não interessa o sinal da carga, interessa apenas o módulo. Então, nós vamos estar desenvolvendo o cálculo somente com um módulo. Então, nós vamos dizer que o cálculo da força elétrica nesse conceito é a carga 1 vezes a carga 2, módulo, então porque a gente esquece o sinal delas, tá? Vezes a constante, que é a nossa constante eletrostática, dividido tudo isso por a nossa distância ao quadrado. Então, nessa relação, nós vamos conseguir visualizar o que acontece com essas cargas elétricas, tá? Prof, então, se eu tiver duas cargas, vamos supor uma positiva e uma negativa de mesmo módulo, e eu jogar na fórmula, eu vou encontrar o valor. Se essas mesmas cargas forem as duas positivas ou as duas negativas, não vai chegar ao mesmo valor? Vai. Porque nós não queremos saber como que uma vai puxar a outra ou como uma vai empurrar a outra. Nós não queremos saber a situação, nós queremos saber qual é a força que desenvolveu entre um objeto ou outro. Tá ok? Vamos lá na apostila então. Pega a apostila, página 134, para nós estarmos acompanhando, tá? Então, ela traz para nós essa mesma relação, tá? Ela fala aqui para nós que essas forças de carga, ó, nós temos aqui carga positiva e carga positiva, elas vão se repulsar, tá? Nesse segundo momento, nós temos uma carga positiva e uma negativa, que elas vão se atrair. Ambas estarão a uma mesma distância. Então, a nossa relação, tá, obtida em 1785 por Coulomb, tá, é essa aqui, ó. Grifem lá na apostila, porque isso aqui é muito enunciado de questão, tá ok? Ele fez esse experimento e mostrou para nós que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas. Então, quanto maior for a carga elétrica, maior vai ser a nossa força. Se em algum momento eu digo que a carga 2, por exemplo, vai duplicar, tá? Ela vai aumentar 2 vezes, a nossa força também vai sofrer um aumento. Então, ela é diretamente proporcional às cargas. E, ao mesmo tempo que ela é diretamente proporcional às cargas, essa força elétrica ela é inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado. Então, ela é inversa a esse material. Vamos supor que eu tenho uma carga 1 aqui e uma carga 1 aqui.
Se nós pegarmos e dividir por uma distância de 2 centímetros, por exemplo, vamos dizer assim, né, 2 metros, que nós vamos ter que usar no sistema internacional, em metros, nós vamos estar encontrando 2 ao quadrado. Nós vamos dividir ela em 2 partes. Em vez de 2, nós vamos dividir ela em 4 partes. Nós vamos fazer a divisão ao quadrado sobre ela. Então, essa maneira, essa força nossa vai ser inversamente proporcional à distância ao quadrado entre elas. Então, nós vamos elevar essa distância ao quadrado. E essa constante aqui, esse K para nós, que é a nossa constante eletrostática, dependendo do meio, lembra que a prof falou, dependendo do meio, ela possui um valor. Vocês vão utilizar a constante sendo 9 vezes 10 na nona potência. Newton, força, metros quadrados, distância ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Por quê? Porque nós multiplicamos as cargas aqui, então nós temos Coulomb ao quadrado, tá? Então, por quê? Porque é inversamente, ó. O Coulomb, ele vai inverter, então, a posição da fração. E quando nós não tivermos esse valor da constante, tem como calcular, prof? Tem como calcular. Porém, para isso, vocês vão precisar da permissibilidade elétrica do meio, ó. Essa constante, para chegar a esse valor, ela foi feita 1 dividido por 4π vezes esse E, que é o epsilon, tá? Esse E aqui é o epsilon, que é a mesma coisa que permissividade elétrica do meio, tá ok? E nos gráficos, como que se comporta essas cargas aqui, ó? Então, vamos olhar. A nossa força elétrica relacionada à distância. Se nós temos uma distância D, a nossa força elétrica está em 16F. Se nós aumentarmos a distância para 2D, a nossa força vai vir proporcional. Então, ela vai cair proporcional. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade da força. Tá ok? Então, essa é uma relação que a gente faz. Conforme vai aumentando a distância, tá? A nossa força vai diminuindo. Então, ela é inversamente proporcional. Certinho? Tá? Quando o sistema analisado possuir mais de 2 cargas elétricas, haverá mais de uma força elétrica atuando sobre uma carga elétrica. Nesse caso, deve-se colocar todas as forças elétricas que atuam. Então, eu posso ter aqui Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante, até eu conseguir acoplar todas essas forças. E também eu vou observar, então, a distância entre elas, tá? Eu vou observar a distância entre a primeira e a última carga que eu vou estar trabalhando com esse vetor resultante. Tá ok? Então, espero que vocês deem uma lida nesses exercícios resolvidos, tá? Eles explicam passo a passo para nós. E hoje e amanhã nós vamos estar fazendo esses exercícios de sala, tá ok? Exercício 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Até o 7, tá? Vamos chegar até no 7 aqui, então. 2 aulas para nós estarmos trabalhando. E a aula de quinta-feira, aí eu encaminho de quinta-feira eu encaminho para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.